Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Estamos chegando para mais um bate-papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel, lição de número 7. Eu espero que esteja tudo bem com você e peço que o Espírito Santo possa abrir a minha mente e a sua, iluminar o nosso entendimento, aquecer os nossos corações para que possamos compreender a palavra de Deus, praticá-la e ensiná-la com vivacidade, com o coração em chamas. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula. A nossa temática é liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Texto áureo, ou texto de ouro, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 9. Verdade aplicada, ela tem o seguinte teor: contribuir com amor, alegria e generosidade expressa, qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Fique atento aí, professor. Superintendente também, que é o que dá a orientação e o norte ao professor. Saber que o salvo tem prazer em contribuir com a obra de Deus, ressaltar que Deus se agrada da liberalidade do seu povo e reconhecer as ofertas a Deus como um ato de amor. Fiquem atentos nos objetivos da lição. Na verdade, eles são o tripé que norteia a lição. O papel do superintendente é acompanhar as aulas para fazer uma análise se o professor não está fugindo demais da lição. Logo, ele fará suas observações para poder dar melhoria às aulas, inclusive dando, quem sabe, uma reciclagem a esse professor, qualificando ele para que ele melhor exerça esse papel tão fundamental do ministério cristão. O nosso texto de referência, bom, nós não leremos, como é de costume, para nós enxugarmos a nossa aula, porque na verdade não é uma aula, é um resumo só para dar uma orientação ao professor. Tendo em vista isso, eu quero lhe pedir que, se você entrou aí e não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Dá o seu joia, seu like, se você gostar. Se você não gostar, dá o seu dislike. Concorda, discorda, acrescenta. Isso aqui é uma sala de aula. Então é só um resumo da lição, voltando a falar a respeito desse assunto. Então nós não vamos ler, mas o texto de referência é 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7, 8, 9 e 10. A introdução diz: uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade entre os irmãos, que também eram abundantes em fé, palavra, conhecimento e vontade de ajudar os outros. 2 Coríntios 8, 7. Nesta lição, veremos que atitudes assim expressam as qualidades do caráter cristão, além de ser uma demonstração pública de reconhecimento e gratidão a Deus. Parece que nós estamos repetindo algumas lições que estão muito familiares com as outras. Quando acontece isso numa lição, num trimestre, o professor tem que saber ministrar a aula para que ele não dê a mesma aula duas vezes dentro de uma temática diferente. Tem umas aulas que se identificam muito. Então, vai se exigir um pouco mais do professor para que ele consiga passar a lição de modo claro e objetivo, sem que os alunos comentem entre si que o professor está dando a mesma lição com uma temática diferente. É necessário que o professor consiga desenvolver a lição. Claro, alguns pontos serão repetidos da outra lição, porque até textos têm de uma lição para outra na mesma lição. Mas a aula não pode ser idêntica a alguma que o professor já aplicou. Sendo assim, se faria necessário professores diferentes para que possa também
as aulas serem diferentes. E nunca se esqueça que é importante que o aluno também faça a sua avaliação do professor, só para poder trazer um pouco mais de qualidade para a escola bíblica dominical. O tópico 1 fala sobre ofertando com alegria. A Igreja de Cristo tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, uma graça que vem do alto. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou à igreja sobre a generosidade ao contribuir. Ele ressaltou que Deus tem poder para nos dar mais do que precisamos, assim teremos sempre tudo o que necessitamos para nós mesmos e para fazer todo tipo de boas obras. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, Paulo faz menção à igreja da Macedônia, na Europa atual e Iugoslávia, que com muito amor e dedicação contribuiu para a obra do Senhor. É importante a gente entender que liberalidade é doar sem ser obrigado, ou dar além da sua obrigação, ou dar de modo espontâneo. É ser generoso, é compartilhar com bondade, com amor. O que nós vamos estudar dentro dessa lição tem muito a ver com amor, com ser generoso. É claro que eu preciso entender o contexto da época, quando Paulo escreve, para o contexto dos nossos dias. Eu não posso pegar o texto aqui e categoricamente fazer um paralelo entre os dias do apóstolo Paulo e os dias da igreja da pós-modernidade. Senão nós vamos arrebentar com muita coisa do texto, porque as épocas são totalmente diferentes e nós não podemos iludir as pessoas ou então incutir para a mente delas, inculcá-las, que as coisas funcionam hoje do mesmo jeito que funcionava na época dos apóstolos. Tópico 1, subtópico 1, a alegria em contribuir. O apóstolo Paulo considerou a generosidade um dom espiritual, que é Romanos capítulo 12, versículo 8, que para evitar que a igreja considere a generosidade um peso, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo falou sobre a alegria e contribuir. Além disso, Paulo ainda enfatizou que cada um deve contribuir de coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Romanos 12, 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade. Teologicamente, essa categoria de dons é atribuída ao Pai. Ou seja, teologicamente, se divide os dons em dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. Dons do Pai, Romanos capítulo 12, do 3 a 8. Dons do Filho, é Efésios capítulo 4, verso 11. E dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Essa é uma divisão teológica. É claro que é uma interpretação a nível de facilitar o nosso entendimento. Então, aquele que tem o dom da liberalidade, da generosidade, ele deve exercer esse dom de modo que isso seja prazeroso, seja leve para ele essa condição de dar, e com certeza exercer esse chamado que Deus deu a essa pessoa. Então, se Deus lhe deu esse dom, exerça-o com maestria. Ou 2, diz contribuindo de coração. Mãos fechadas é fruto de um coração fechado. Mãos ressequidas, fruto de um coração seco. Então, na verdade, um âmago da nossa alma, do nosso interior, vai comandar as nossas ações externas. Então, é importante sempre nós tratarmos disso aqui, manter sempre bem, sempre com bom humor, sempre ao nível espiritual, tranquilo, em paz, sempre buscando a Deus e tratando do nosso homem interior. Sendo assim, as coisas em nossa volta fluirão melhor e mais leve para nós e para aqueles que nos cercam. 3. As ofertas voluntárias. Disse Davi ao povo que separou ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedras preciosas para a construção do templo, que é 1 Crônicas 29. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar com expressão de consciência de que não era merecedor
de ter sido escolhido como rei de Israel. Dependência da bênção do Senhor, reconhecimento de que todas as riquezas pertencem ao Senhor. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus e isso encheu Davi de alegria. Eu entendo que o povo continua com um coração enorme para contribuir com a obra de Deus. O povo precisa de confiança para que ele possa exercer esse ministério da liberalidade e da contribuição. Se a confiança do povo for perdida em relação a essa obra, com certeza o povo se retrai, se acolhe e acaba não ajudando a obra a acontecer. O povo está sempre à procura de uma referência, de alguém que ele possa confiar, de modo a dar credibilidade naquilo que está sendo dito quando se trata de fazer a obra de Deus. E nós temos sempre que agradecer o povo de Deus pela sua generosidade na obra do Senhor. Então evite muitas das vezes ficar criticando ABCD por não contribuir, porque muitas das vezes nós não sabemos o motivo que levou essa pessoa a não estar contribuindo. Possa ser que ela não esteja em condições de estar fazendo isso. Ela não pode estar fazendo isso sob ameaças, ou está fazendo porque ela tem que se igualar a quem está fazendo. A recomendação bíblica que você tem que fazer de coração, isso tem que partir da sua voluntariedade, do seu entendimento e com alegria exercer essa liberalidade. Senão, essa liberalidade vai te fazer falta, porque não é liberalidade, e você acabará se colocando em situações de adversidades e de lutas, porque você está contribuindo, muitas das vezes tirando do seu, desfalcando alguma área da sua vida, e isso amanhã acarretará problemas, talvez financeiros, emocionais, familiares. Então, muito cuidado para que você não seja induzido, muitas das vezes, por uma fala e acabe prejudicando, inclusive, a sua vida. Então, muito equilíbrio. Eu sempre falo que quem ensina deve ensinar com responsabilidade, com maturidade, para não jogar o povo numa cesta, num laço, numa rede, num engodo e induzir o povo a algo que amanhã eles estarão sofrendo por uma indução por meio de uma fala. Todo cuidado é pouco para nós não enganarmos o povo de Deus. A igreja exemplar. O 2 diz, o apóstolo Paulo usou como exemplo de generosidade a igreja da Macedônia pela contribuição que aqueles irmãos deram à igreja da Judéia, que na verdade é a igreja ali no seu princípio, onde ela nasceu, na Judéia. Apesar de profunda pobreza em que viviam, os cristãos da Macedônia não se recusaram a ajudar. Por isso, Paulo os citou como exemplo de generosidade para os crentes de Corinto, que deveriam proceder da mesma maneira no socorro aos irmãos da Judéia. Paulo faz essa observação da igreja da Macedônia, mas ele não coloca uma espada neles. Muito pelo contrário. Ele cita eles para a igreja de Corinto como exemplo, mas ele faz uma ressalva no capítulo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no verso 7, que está aqui no texto de referência, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você não pode contribuir com tristeza e nem por força da necessidade. Está necessitando, eu vou lá contribuir. Não! Paulo não ensinou isso. Paulo ensina e instrui com responsabilidade. Você tem que fazer isso com alegria e com propósito de coração. E aí sim, Deus ama quem dá com alegria. Paulo foi muito responsável quando ele cita a igreja da Macedônia como exemplo para os coríntios. Ele também ensina, cita como exemplo, mas com responsabilidade ele traz a instrução para a igreja de Corinto. Trocando a miúdos aqui, não é porque eu estou citando a igreja da Macedônia para vocês que vocês têm que fazer igual a eles. Eu estou citando o exemplo deles porque eles fizeram com propósito de coração, eles fizeram com alegria
E se for assim como eles, vocês serão bem-sucedidos, porque Deus ama quem dá com alegria. Deve ter sido parecido com essa fala que Paulo trouxe como modelo de igreja para os coríntios. Tópico 2, subtópico 1, diz: uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de 2 Coríntios mencionando as igrejas da Macedônia. Provavelmente incluía Filipos, Tessalonicense e Bereia, como exemplo de contribuição, tanto a Macedônia quanto a Acaia, ao sul, onde estava Corinto, eram províncias romanas. O apóstolo pontua que nem a tribulação e nem a pobreza impediram aquelas igrejas de exercerem a generosidade para com os irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Ele cita esse modelo de igreja, é importante eu ser redundante e voltar a falar, mas quando ele traz esse modelo e cita para os coríntios, ele fala a respeito do propósito do coração e da alegria. Porque se o propósito do coração não for para a glória de Deus, mas for para propagação e marketing próprio, para Deus isso aí não está valendo de nada, porque o seu galardão já está ali, porque foi doado para autopromoção. Por isso que o propósito de coração é determinante na hora do exercício da generosidade. O que você acha? Deixe seu comentário aí, não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar se esse resumo tem sido bênção para a sua vida. O 2.2 diz: os gentios socorrem os judeus. Ofertar era uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. E Deus concedeu graça aos cristãos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Essa atitude reflete a unicidade da igreja de Cristo como corpo. O sofrimento de um dos membros deve despertar solidariedade de todos os outros. Nós podemos dizer que a igreja, do princípio, ela tinha como base 4 sustentáculos. Quais são eles? Está em Atos, capítulo 2, verso 42. Por isso que nós vamos observando tudo o que está acontecendo na igreja na questão da generosidade. Lendo Atos, nós vamos perceber isso. O verso 42 diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja tinha doutrina, comunhão, partir do pão e na oração. Esses 4 elementos, poderíamos botar como pilares, eles eram a base que norteavam a ideia cristã. Isso fazia com que a igreja progredisse, mesmo com dificuldades financeiras e com dificuldades de liberdade para pregar o evangelho. Mesmo com poucos recursos financeiros e com um limite, muitas das vezes, para pregar, eles avançavam. Porque havia um propósito neles que era maior do que eles. E a igreja, ela auxiliava um ao outro no crescimento em relação a Deus. Se não ensinarmos as pessoas a crescerem espiritualmente, nós ficaremos tratando as pessoas sempre como um objeto de manobra, porque o importante para nós não é que elas cresçam na sua vida espiritual, é que elas sejam sempre um instrumento para servir a igreja e beneficiar a igreja, mesmo que ela não dê um bom testemunho, não tenha um bom exemplo, não cresça espiritualmente, mas se ela for um objeto onde tem uma potência para ajudar financeiramente, então pouco vai importar o crescimento espiritual daquela pessoa. A igreja, ela tinha como base a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses 4 elementos é justamente o que solidifica a vida de um cristão. Então, o cristão precisa ter a doutrina de Deus,
ele precisa ter comunhão, ele precisa partir o pão e ele precisa ter uma vida de oração. Senão, nós não construiremos cristãos de verdade. Que Deus nos ajude e nos dê condições. O 2:3 diz, o exemplo a ser seguido. A atitude da igreja da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo, que logo levou a ideia às outras igrejas, inclusive a de Corinto. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, que é 1 Coríntios 16:1. Qual foi o conselho que Paulo deu à igreja da Galácia em 1 Coríntios 16:1? Que cada um deveria separar a sua parte de contribuição de acordo com as suas condições. Então ele diz, e quando eu tiver chegado, eu vou mandar carta para vocês para que vocês possam trazer a contribuição de vocês e não precise ficar coletando de modo aleatório. Ele traz uma instrução a eles com uma ressalva, de acordo com as suas condições. Então não é por impor limites e impor quantias, é conforme a contribuição de cada um. Então Paulo ele tinha muita consciência quando ele falava desses assuntos, sem colocar pressão psicológica, terror psicológico na cabeça das pessoas. O amor é que move o evangelho de Deus. O 3 diz, a generosidade cristã. Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas do que possuímos. O avarento considera seus bens algo muito precioso, contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. Bom, não combina com o servo de Deus a avareza. Não combina. Se entre nós houver pessoas gananciosas, que possamos orar para que haja libertação nessa área em relação à avareza. Quando Jetro dá conselhos para Moisés, em Refidim, Êxodo 18, e ele fala, você vai escolher homens para que te auxiliem nessa tarefa. Eles vão julgar as causas menores e você vai julgar as causas maiores. Dentre as qualificações que Jetro fala para Moisés, ele coloca homens não avarentos. Porque o avarento, ele negocia qualquer coisa para se dar bem. Porque ele tem amor às coisas materiais. Amor ao dinheiro. O 3:1 diz, abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedesse a graça de participar do socorro aos santos de Jerusalém. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus, para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio, não um peso. Quando as pessoas sabem, têm conhecimento da aplicação dos valores, isso também traz uma motivação a mais para que a pessoa mantenha sempre esse coração aberto para a contribuição. Quando as pessoas não sabem para onde está sendo direcionados os valores, isso faz com que elas também fechem o seu coração. O que você acha disso? Um dos motivos dos corações fechados, fruto de uma administração muito secreta. Porque com o avanço da tecnologia, as informações chegam constantemente nas pessoas. E quem não está estudando a palavra acaba ficando com uma ideiazinha de vídeo e fecha o seu coração. Quanto mais transparente nós formos, mais credibilidade nós passaremos para o povo de Deus. Por isso, sempre que possível for, transparência nos negócios do Senhor. O 3:2 diz, abundantes em solidariedade. Os irmãos da Macedônia pareciam esforçar para imitar a Jesus em todas as coisas. Por isso, independente de suas necessidades pessoais, eles tornaram um exemplo de solidariedade. É o que Paulo cita para a igreja de Corinto. Isso aqui é louvável. Você, quando cita um exemplo para alguém, o que você não pode querer impor
é que essa pessoa seja assim 100%, mas ser citado como exemplo, isso é digno de nota, porque alguém que é citado como exemplo é citado como referência. Agora, se quem recebeu a citação daquele exemplo não for tratado, só o exemplo, muitas das vezes, pode endurecer mais a cerviz daquele povo. Precisamos instruir, ensinar, porque só pelo meio da instrução, do ensino, do entendimento compreendido, aberto, é que nós vamos conseguir fazer com que o povo entenda quais são as necessidades da obra de Deus. O bom de Paulo é que ele cita a igreja, mas ele tem consciência de que aquela igreja ali precisa ser instruída e não pode fazer só porque a outra está fazendo. Ela precisa entender que o amor envolvido ali é fundamental e indispensável para que seja feito com alegria. Entendendo que o exercício desse amor envolvido é prática do Cristo e prática de uma igreja que entendeu a proposta de Cristo para o seu povo. O 3.3 diz: a responsabilidade dos cristãos. Assistir aos necessitados é uma responsabilidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, por isso o apóstolo Paulo instruiu os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Sai fazendo catacata, vai deixando armazenado. Quando eu chegar, tá tudo pronto. Isso é administração, porque o catacata não vai funcionar. Então ele está administrando isso de modo coerente e eficiente. Socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a Igreja de Cristo deve exercer. É um privilégio ter essa oportunidade de ajudarmos uns aos outros em amor. A conclusão é: os irmãos das igrejas da Macedônia são um bom exemplo de generosidade. E esse tipo de atitude reflete o conhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento abençoando os mais necessitados. Se nas mínimas coisas nós não conseguimos ajudar os nossos irmãos, é claro, nós não vamos conseguir nas coisas grandes. Para terminar essa aula, eu quero citar João capítulo 3, verso 30. O homem não recebe bem algum, se não lhe for dado do alto. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e não deixe de deixar o seu comentário aí, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar essa aula se ela tem sido bênção para você. Um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.